O Keefa já se tornou uma planta viva. Enquanto esse Truese ainda existir, ele poderá reviver a qualquer momento. No entanto, vai demorar um bom tempo para ele acumular a quantidade de força vital que ele tinha antes. Nonov suspirou, fixando os olhos na semente verde. Era do tamanho do punho de um homem crescido, com runas de plantas complicadas. Ela podia sentir vagamente uma força espiritual familiar, vindo da ondulação, como se houvesse uma vida gravemente ferida que tinha adormecido dentro. Ele parece ter nos soltado intencionalmente, restringindo-se no último minuto. Senão, nenhum de nós teria sido capaz de sobreviver. Nonó riu ironicamente. O que você acha? Ainda temos o nosso tesouro final. Se formos levados ao limite, podemos usá-lo para causar-lhe um dano imenso, disse Marjorie, com ódio, antes que sua expressão mudasse de repente. O que? O som de um item estilhaçando podia ser ouvido do corpo de Nonov. Mais especificamente, era de um compartimento secreto em suas vestes, onde o tesouro final foi mantido. O que está acontecendo? Poderia ser. Um frio subiu em seu coração. Nonov, sem expressão, enfiou a mão na direção da área e tirou algumas peças metálicas quebradas. Ainda permaneciam radiações poderosas e complicadas, padrões intrincados e claramente faziam parte de um equipamento de magia de alto grau. A espada da avareza. O que está acontecendo? É um artefato mágico de alta qualidade. Como pode de repente quebrar? Marjorie gritou, sua voz extremamente afiada, mesmo dispersando as nuvens no céu. Este artefato mágico de alto grau que era o tesouro final dos magos de luz poderia se recarregar automaticamente. Ele produziu um ataque aterrorizante que poderia destruir o pico de 3 magos, portanto, foi considerado como o trunfo final dos magos da luz, sendo salvaguardado com firmeza. Não seria usado a menos que fosse uma situação de vida ou morte. Foi esse mesmo item que havia machucado o Gargamel anteriormente, mas agora... Nonov olhou para os fragmentos das lâminas em suas mãos, e de repente, sentiu-se como a honra e a glória que a luz magia sustentada parecia estar colapsando magnificamente. Ser capaz de ultrapassar minhas defesas e até mesmo destruir a espada da avareza sem meu conhecimento, diminuindo as ondas de energia até o limite, para que a explosão não ferisse ninguém. Essa força! Se todos os ossos de seu corpo tivessem sido extraídos quando ele caísse no chão. Ele respirou fundo e então adivinhou, ele deve ser mais forte do que o pico da classificação 3, tendo atingido o reino insondável da Estrela da Manhã. Morningstar. Um rank 4 magus. A velha gritou, que tipo de piada é essa? Um mago desse posto em nossa costa sul, um mago desse ranço. Ela continuou repetindo as palavras, sua voz ficando mais suave. Ela estava começando a acreditar nessa conjectura. Talvez apenas os magos em e acima do reino da Estrela da Manhã pudessem sair de seu ataque com tanta facilidade, deixando-os impotentes e em desespero. Depois de ficar em silêncio por um longo tempo, ela fez uma pergunta muito prática. O que devemos fazer em seguida? Que tipo de atitude devemos usar para enfrentar isso? Senhor? Eu não sei, Nonó riu ironicamente. Mas o que eu sei é que toda a situação na Costa Sul vai experimentar uma mudança tumultuosa em breve. Seja o que for, sabemos que uma coisa nunca provocará a família Farlier. No final, a expressão de Nonó se tornou incomparavelmente sombria. Chamas atravessaram o céu. Krupp ficou instantaneamente apavorado com a velocidade deles quando abriu a porta da carruagem. Se tivéssemos nos apressado a esta velocidade anterior, aqueles magos de luz nem sequer teriam tido tempo para reagir, certo? Por quê? Por que eu deliberadamente diminuí a velocidade e deixei que eles nos perseguissem? Leylin se reclinou no sofá da carruagem, com os olhos apertados ligeiramente estreitados. Sua expressão estava escondida pela meia máscara. Por que talvez Lord Leylin quisesse mostrar sua força a eles? Isso pode ser visto de como Lord Leylin os desapontou no final. Darly gaguejou enquanto agarrava sua saia. Você disse bem. Leylin assentiu em louvor. Darly era uma garota inteligente e seu talento e qualidades eram bons. Além disso, com as limitações de seu voto de alma,
Ela nunca poderia ir contra a vontade da família Farlieri, em vez disso, tornar-se a valiosa companheira de Krupp. Esses magos obviamente não são nada para Lord Leylin, mas meu senhor está fazendo planos para nós? Meu senhor está tomando precauções para que, uma vez que ele parta, elas fiquem apavoradas demais para nos causar problemas, adivinhou Darly. Patriarca, você vai embora. Krupp ficou pálido de medo. Milímetro, a Costa Sul é muito pequena. Este lugar é muito estéril para mim e não há nada que valha a minha atenção aqui. Se não fosse a família Farlier estando aqui, assim como algumas dívidas que eu tinha que pagar, eu não teria retornado. Krupp ficou desapontado quando Leylin assentiu: vou deixar a tarefa de restaurar a família Farlier para você. A reputação que vou deixar não conta muito, o que você realmente precisa confiar é a sua própria força. Eu vou ensinar você e Darly bem neste período de tempo. A notícia do reaparecimento de Leylin não chocou a maioria dos magos de baixa patente na Costa Sul. O que os fez suspirar de tristeza foi a mudança na liderança de Teojose City, bem como a estranha morte do posto 3 Magus Alik junto com seus amigos, discípulos e família. Os acólitos e os magos de grau 1 estavam muito longe dos escalões superiores, e as notícias que se espalhavam para eles eram limitados. Por isso, eles acreditavam que Alik havia sido atingido por alguma maldição desconhecida. Sofrer uma maldição devido a algum acidente de laboratório ou convocação equivocada era comum no mundo dos magos, mesmo aqueles que terminavam a linhagem de alguém. Foi só que o escopo da maldição desta vez foi muito mais aterrorizante. Embora as suas suposições fossem muito próximas da realidade, nunca esperavam que aquele que causará a queda de Alik fosse o mago procurado, o Rei Tóxico Leylin, o nome que era apenas um símbolo em seus livros de história. No entanto, não importava a qual organização eles pertenciam, os magos mais graduados ficaram abalados. Essa tendência não parece desaparecer, mas se tornou cada vez mais intensa. A queda de Alik e suas famílias foi como uma pedra gigante sendo jogada em um lago, resultando em imensas ondulações na costa sul. Com um rank 3 Magus, Alik foi provavelmente um dos 5 melhores da Aliança de Luz. No entanto, ele foi morto assim. Até mesmo sua família e discípulos não tinham sido libertados. Um poder tão implacável causou terror nos corações dos dois magos e das trevas. O que eles não esperavam era que a morte de Alik fosse meramente um prólogo. O fato de que os superiores entre os magos leves tinham cercado o assassino e lutado contra ele foi originalmente escondido, mas eventualmente vazou. Os magos que ouviram falar da situação real mergulharam num misterioso silêncio. A notícia foi chocante demais, ao ponto de acreditarem que era falsa. 3 magos da fase de cristal tinham sido gravemente feridos e perderam o cajado dourado, algas aquáticas do diabo e incontáveis outros tesouros. Até mesmo a espada da avareza foi reduzida a pedaços. Uma batalha tão aterrorizante poderia confundir os magos de alto escalão da Costa Sul. Enquanto isso, as notícias das realizações de Leylin se espalharam como fogo, e muitos historiadores de Magus folhearam volumes volumosos na esperança de encontrar todos os vestígios dele nos registros históricos. A ordem mais importante agora não era provocar Leylin ou a família Farlier. Não foi apenas a luz dos magos, até mesmo os magos negros impuseram essa regra. Em tal situação, uma carruagem que estava sendo puxada por um cavalo de esqueleto flamejante entrava lentamente nas fronteiras do abissal Bonsvamp. Cal. Cal. Asterisco alguns corvos de olhos vermelhos voaram no céu, fazendo com que a nostalgia surgisse nos olhos de Leylin. Tendo moderado sua aura, ele parecia um humano normal. A única coisa que mostrou que ele não era normal era a aura de nobreza que ele inadvertidamente vazou. O Abissal Bonsvamp pertencia à Abissal Bon Forest Academy, que era o destino de Leylin. Como o lugar que o guiara para as fileiras dos magos, Leylin ainda sentia algo pela sua alma mater. Como o lugar que o guiara para as fileiras dos magos, Leylin ainda sentia algo pela sua alma mater. Além disso, Croft, Bic, Niela, Jaiden, Dorothy, Nissa. Leylin anunciou os nomes lentamente, embora muitos deles provavelmente tenham desaparecido, eu ainda quero dar uma olhada. Tumbas enormes apareceram diante dele depois que ele atravessou a floresta escura.
Várias enormes estátuas de pedra de gorilas alinhadas nas laterais da mais alta tumba do centro ganharam vida e gritaram invaders. Alarmes estridentes começaram a tocar, e crânios humanos brancos emergiram da terra um por um. Eles foram seguidos por torsos e depois pelo resto de seus corpos esqueléticos. Os esqueletos emitiram uma densa aura de morte enquanto pegavam armas de metal apodrecidas antes de cercar lentamente Leyline e seu grupo. Uns poucos cães de cabeça dupla rosnaram grosseiramente, com o pus fluindo profusamente dos espaços entre os dentes enquanto circulavam ao redor deles. Lunáticos que ousam ofender a dignidade da Abyssal Bon Forest Academy, você aprenderá o que significa pagar um preço em sangue. O maior gorila de pedra SNA e os soldados mortos-vivos começaram a atacar. Espere! Uma voz imponente soou, acompanhada por grandes quantidades de chamas verdes. Muitas figuras humanas emergiram do subsolo, todas com ondulações de energia de pelo menos 1 grau. Diretor! As bestas mágicas curvaram-se em direção aos recém-chegados, mas o que mais surpreendeu Leyline foi que ficar de pé em frente a muitos professores era uma mulher magus. Não foi o diretor da Abyssal Bon Forest Academy Silly? Então é outra pessoa agora? O espanto brilhou nos olhos de Leyline enquanto ele curiosamente observava a pessoa na frente dele.